Olá, olá! Nós estamos aqui com o livro de Ageu. Essa vai ser a nossa segunda aula. E aqui vai um recadinho. Se você não viu a minha aula anterior, foi uma aula especial. Vai lá e tente ver a minha aula anterior, a aula que eu gravei semana passada. Bem, então nós estamos Ageu na nossa segunda aula. Um livro de 2 capítulos, mas quanta coisa que esse livro ensina para nós, né? Eu tô um pouco gripada, minha voz está meio rouca, mas eu vou tentar fazer o melhor, tá? A aula de hoje eu vou falar um pouquinho mais, tá? Espero que você tenha paciência comigo. Eu vou tentar pegar os principais pontos do primeiro e do segundo capítulo e olha que eu não vou conseguir tudo. Então vamos lá, ok? Fica comigo. No capítulo 1, aparece 2 vezes a frase: considerai os vossos caminhos. Considerai os vossos caminhos. A primeira vez que aparece essa frase, considerai os vossos caminhos, lá em Ageu 1:3. Sabe por quê? O povo estava morando em belas casas, em casas forradas, né? E a casa de Deus estava lá abandonada. Eles começaram a construir, não levar adiante. Então eles receberam um alerta: considerai as vossas casas, considerai o meu templo. A segunda vez que aparece a frase considerai os vossos caminhos, que é no versículo 7, Ageu 1:7. E aí eu vou pegar algumas coisas, algumas frases que estão lá. Vocês semeiam muito e colhem pouco. Vocês bebem, mas não saciam. Vocês vestem, mas não se aquecem. Por quê? Porque essas coisas básicas vocês estão fazendo, mas não estão satisfazendo. Vocês não estão satisfazendo. Vocês não são pessoas satisfeitas. Porque vocês têm que primeiro considerar as coisas de Deus. As coisas de Deus em primeiro lugar. Sempre. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E na minha última aula da EBD, nós terminamos esse capítulo de uma forma bem interessante, de uma forma que eu gosto muito. Nós terminamos cantando o hino: buscai primeiro o reino de Deus. Continuando. Aparecem 2 pessoas muito importantes no livro: Zorobabel e Josué. São 2 líderes muito importantes. Esses 2 líderes, as pessoas que estavam ali responsáveis por todo aquele povo, eles o quê? Obedeceram à voz do Senhor. Ageu falou, o profeta de Deus falou o que Deus tinha mandado ele falar, e esses 2 líderes, esses 2 homens, simplesmente obedeceram. Eles obedeceram o quê? A questão do templo. O templo estava, abandonado, uma obra que não tinha sido acabada, e eles precisavam o quê? Priorizar aquela obra. E interessante, agora, lá em Ageu 1:13, um versículo que está falando muito ao meu coração. Ageu fala o seguinte para o povo: eu sou convosco. Então, Ageu estava falando assim: olha, vocês têm uma obra pela frente. Vocês têm um desafio pela frente. Mas não olha para o desafio, olha para Deus, né? Olha para o nosso Deus, o Deus soberano. Porque Ele está dizendo: eu sou convosco. Esse versículo tem tocado muito nas minhas reflexões nos últimos tempos. Uma coisa que lá no versículo 14 fala, capítulo 1, versículo 14 fala, e que é muito importante, principalmente para os dias atuais, para esse momento em que nós estamos vivendo, na Igreja Batista das Alterosas, é a cooperação entre líderes e liderados. Se você observa lá o versículo 14, as pessoas se movimentaram, as pessoas se uniram e tocaram aquela obra adiante. Então eles tinham pessoas responsáveis, pessoas que estavam ali
né? Que tinham conhecimento para aquilo, e as outras pessoas que foram tomando consciência de todo o processo, ajudaram, contribuíram e seguiram adiante. Por isso que eu falo que não tem coincidência. E Ageu veio no momento certo para a nossa igreja. No capítulo 2, tem uma... que agora, estudando, que eu fui entender esse versículo, que muitas vezes a gente fala e a gente não entende. Aqui fala da primeira casa, né? Quando a gente estuda o livro de Ageu, lá tem a primeira casa. Que primeira casa que é essa? O templo construído pelo Salomão, que era um templo suntuoso, né? Vocês lembram como é que Salomão caprichou muito no primeiro templo? A gente sabe as consequências, como que ele conseguiu fazer isso. Mas a gente vai observar que aquele povo, os mais velhos, né? Que tiveram contato ou que receberam informações, eles sabiam que o primeiro templo de Salomão era uma coisa de encher os olhos, né? Então, na memória dele, ficava guardado isso, aquele templo reluzente. E na segunda casa, que era o momento deles, que eles estavam vivendo ali, é o que eles tinham que fazer, eles tinham que tocar aquela obra, eles sabiam que eles tinham que tocar aquela obra, mas eles ficavam lembrando daquilo. Mas aquele templo era assim, era assado. E aí a gente vai ver o seguinte, para aquele templo, para aquele momento, o templo, lugar de louvor, de adoração, era um templo que seria feito de uma outra forma, de uma outra maneira, mas com o mesmo objetivo. É isso que aquele povo depois, alguns entenderam e muitos foram entender depois, essa segunda casa, a glória da segunda casa, tá? E aí, a gente vai observar agora aqui o seguinte, aparece 3 vezes um verbo, esforça-te, esforça-te, esforça-te. O primeiro esforça-te vai para quem? Para os líderes. Isso é lá no versículo 4, tá? Ageu 2, 4. O primeiro esforça-te vão para os líderes. O esforço agora é de vocês. O segundo segunda vez que aparece o verbo esforça-te era para Josué, né? Que representava o quê? Era o sacerdote, né? Ele também tinha que se esforçar naquele processo todo. E a outra vez que aparece o verbo esforça-te, era o povo de Deus. O povo de Deus tinha que se esforçar. O povo de Deus tinha que cooperar. E outra coisa que a gente vê, então, nesse livro, é que quando fala trabalhai, eu sou convosco, a gente vai ver que na Bíblia, nós vimos isso muito em Provérbios. A gente não pode esperar receber as coisas de mão beijada, ficar sentado esperando as coisas acontecerem. A gente tem que trabalhar, a gente tem que partir para a conquista, né? E que a gente tem os planos, a gente tem os sonhos, coloca na mão de Deus, mas a atitude é nossa, nós que temos que partir para a conquista. Então aqui a importância do trabalhar. E outra coisa que é muito interessante nesse capítulo 2, né? Que a gente vê essa frase lá, Deus falando, né? É claro que por meio de Ageu, profeta, o meu espírito permanece no meio de vós, não temais. A gente está vendo muito dessa questão do Espírito Santo nos últimos tempos, na nossa igreja, em estudos. E aí a gente vai ver o seguinte, o Espírito Santo, ele está entre nós, no meio de nós, fazendo a obra dele, né? E quando a gente deixa o Espírito Santo agir, a gente viu isso muito na pregação do pastor Fausto, né? As coisas acontecem. Mas a gente tem que o quê? Deixar o Espírito Santo atuar em nossas vidas. E aqui aparece uma coisa, não fica com medo não.
se eu estou com vocês, se eu estou nessa grande obra, nesse desafio para a sua vida, não fica com medo, não. Vai em frente. E aqui no versículo 6, aparece outra vez uma frase que eu achei muito interessante. Farei tremer as nações e encherei essa casa de glória. Então Deus está falando para aquele povo assim, olha, vocês estão com a referência daquele templo de Salomão, mas é esse templo aqui, é neste templo que vai estar a glória de Deus. E a gente vai ver isso lá no Novo Testamento com Jesus. Então muitas vezes a gente não entende as coisas, entende porque muitas vezes as coisas acontecem em nossa vida. E aí a gente tem que lembrar o seguinte, é deixar o Espírito, né? Pedir a Deus sabedoria e deixar aquilo que Ele atue em nossas vidas. E aqui no versículo 8 aparece um princípio muito interessante. Que princípio que é esse? Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Onde está isso? Ageu 2:8. Ou seja, nós simplesmente somos mordomos. Nós estamos cuidando das coisas que nós temos e temos que cuidar bem. De quem são essas coisas? De Deus. E a gente tem que o quê? Apresentar bons resultados, porque somos mordomos. No versículo 9 aparece de novo a expressão, a glória de Deus falando para aquele povo, a glória desta casa será muito maior do que o templo de Salomão. Então, muitos não entenderam naquele momento essa frase. Muitas coisas a gente não entende e a gente não vai entender. Mas Deus ali estava falando para aquele povo, a glória dessa casa, desse templo que vocês estão fazendo, será muito maior do que aquele templo de Salomão. Caminhando pelo capítulo 2, a gente vê lá em Ageu 2:9 o seguinte, e nesse lugar que vocês estão fazendo, nesse lugar em que vocês estão priorizando as coisas de Deus, dando importância às coisas de Deus, haverá paz. Olha que princípio interessante. Quando a gente prioriza as coisas de Deus, a gente vai ver que esse sentimento, essa paz, ela reina entre nós. Outra coisa que a gente vê nesse capítulo 2, outra vez essa questão. A glória de Deus não se mostra em um templo grandioso e rico, mas na santidade do povo. A gente vê nos dias atuais, templos suntuosos, muitas vezes a pessoa supervalorizando esses templos suntuosos, esses templos grandes, e procurando esses templos grandes. Isso é um detalhe. Muitas vezes as pessoas vão para essas igrejas dessa suntuosidade, essas igrejas que estão chamando a atenção naquele lugar, naquela cidade. Mas a gente vai ver essa questão lá. A glória de Deus, ela mostra o quê? Na santidade do povo, nas pessoas que estão ali. É ali então que o Espírito de Deus atua, ele age, e as coisas vão fluindo e as coisas vão acontecendo. E aqui em Ageu 2:9, vou falar mais uma vez, a glória da última casa, daquele templo que eles estavam construindo, Esse mesmo templo que eles estavam construindo, olha que interessante, eles não sabiam, vai ser aquele templo ali na época de Ageu, foi o templo em que Jesus entrou. Queridos, olha a riqueza disso. Eles estavam preocupados com as coisas lá do passado, mas aquilo que estava no presente, nas mãos dele, seria o quê? Muito maior, um projeto muito maior. O nosso Deus é assim, ele sempre prepara coisas maiores do que aquilo que a gente pensa e planeja. Então, em Ageu 2:9, a gente vê isso, Aquele templo lá
Muito tempo depois, Jesus entrou naquele templo. Quantas coisas nesse capítulo, né? Nesses 2 capítulos. E eu não consegui terminar. Mas vamos ficar por aqui. E que Deus nos abençoe e que a gente possa tomar esse livro como referência para as nossas vidas, para as atitudes que a gente tem que tomar. E no nosso momento musical, eu vou trazer uma música que eu escutei essa semana e eu tive o prazer de escutar. Foi aqueles mimos de Deus, sabe? Aqueles presentes que Deus manda pra gente. Eu espero que você escute aí na sua casa e você preste atenção na letra desse hino. Em fervente oração com a nossa querida, né, Laís Machado. Vamos escutar? E nos nossos pedidos de oração, nesse momento de súplica, de louvor, de agradecimento, né, nós vamos primeiro agradecer as bênçãos. Nós estamos no meio do ano. Quantas coisas já aconteceram nas nossas vidas. Vamos ter sempre essa atitude de adorar, de agradecimento em nossa vida por tudo que está acontecendo. Muitas vezes por coisas que a gente, no dia a dia, que a gente muitas vezes a gente não agradece, né? Eu estou aqui sentada no meu apartamento, olhando, gravando essa aula. Isso é uma bênção para mim, é uma grande bênção para mim. Percebe que muitas vezes a gente tem bênçãos nas nossas vidas que a gente não agradece? Vamos cultivar esse sentimento de gratidão. Aliás, né, meus queridos, essa palavra gratidão hoje em dia é tão falada, todo mundo fala gratidão, gratidão. Mas o cristão, ele sabe que isso é um princípio bíblico. Segundo pedido de oração, e nós temos que orar muito por isso, pelo nosso país. Meus queridos, quando eu vejo as coisas acontecendo, decisões sendo tomadas, né? O povo como um todo, por tudo que nós estamos passando, nós temos que orar muito pelo nosso Brasil e pelo mundo, pela paz mundial. Hoje nós vemos guerra para todos os cantos. A gente já sabe disso. Guerras e rumores de guerra. Nós já presenciamos isso. Mas vamos orar. Vamos interceder. O povo de Deus sempre intercede. No nosso terceiro pedido, nós vamos orar pela Igreja Batista das Alterosas. Nós estamos aqui naquele momento lá de Ageu. A gente vai começar a nossa grande construção, um projeto grande que vai demorar um pouco, nós vamos ter que paciência. Nós temos que orar muito por isso, pelas pessoas que estão envolvidas, pelas pessoas que estão responsáveis, pelas contribuições, porque as contribuições vão ter que estar sempre presentes. Vamos orar pela nossa igreja, nesse momento tão decisivo. E vamos orar pelo nosso querido pastor Valquimar, essa pessoa que Deus trouxe para a nossa igreja, no momento certo, na época certa. Vamos orar por esse homem de Deus. Vamos orar, meus queridos, pelas nossas famílias. Eu sempre oro pelas nossas famílias. As nossas famílias estão sempre nos nossos pedidos. Vamos interceder sempre, para que Deus atue na vida de cada um dos nossos familiares. E nós não podemos esquecer, nunca, dos nossos missionários. Nós temos missionários vinculados à nossa igreja. Nós temos Daniel e a Magda, num grande desafio para eles. Vamos interceder por eles ali, para que eles sejam bem tratados, acolhidos, e que Deus realmente possa atuar através desse casal, e que realmente ali almas sejam alcançadas. E vamos orar também. Nós temos a Ana Paula, né, que está lá em Manaus, ela e a família também, num projeto muito bonito. Meus queridos, eu vou encerrar, são muitos pedidos, né? Mas eu vou orar com aqueles que eu trago no meu coração, os nossos idosos e os nossos enfermos. Vamos pedir sempre para que os idosos e os enfermos sejam bem cuidados, sejam bem tratados, que eles recebam carinho, né, especial nesse momento da vida deles. Nós não podemos esquecer essas pessoas no nosso meio.
E nós vamos encerrar de uma forma que eu gosto muito. E eu gostei muito, eu participei. No nosso momento de despedida, nós vamos terminar com o coro Dominus cantando o Salmo 23. Olha só que grande mimo. Que Deus te abençoe. Tenha uma boa semana. Cuide-se. Nós estamos num período agora que nós temos que aumentar os cuidados com a nossa saúde. E que Deus nos abençoe. E vamos continuar sempre juntos. Juntos e conectados. Vamos escutar então o Salmo 23? Tchau!